Vamos lá, que Pombagira abençoe, boa tarde, sou Luciana Guimarães, vamos começar aqui o nosso bate-papo, tá? Vamos falar de quê? De ansiedade. Vou provar para vocês que é possível sim curar a ansiedade, né? Por que eu trouxe esse tema? Porque é uma das coisas que a gente trabalha muito dentro da Vivência M7, é uma das coisas que a gente trabalha muito no nosso dia a dia, né? Que é essa questão de estar ansioso, né? Ansioso com as coisas da vida, ansioso com vocês mesmos. E eu vou falar de algo muito importante, que é a síndrome do pensamento acelerado, SPA, né? Então, essa síndrome é trazida por Augusto Cury, na verdade, né? Que é um psiquiatra renomado, quem não conhece, aconselho todos os livros dele, né? Onde mostra que é o grande mal do século, né? Embora a gente tenha a depressão como mal do século, por que depressão? Porque assim, ó, de acordo com a OMS, 20% da nossa população sofre de depressão ou vai sofrer dessa dor, né? Que é algo que é quase o fim de todas as nossas emoções. Porém, 80% da população sofre por algum tipo de ansiedade, né? Da síndrome do pensamento acelerado. Então, o que é que isso acontece? O que é isso? É você estar acelerado, você pensa demais. Você está o tempo todo pensando em tudo. Se a pessoa está conversando com você, você está pensando em outra coisa, que está pensando nisso aqui. Se você não for claro diante que nem eu, tá? Aí você dá um adendo aí, porque eu tô conversando às vezes com as pessoas e aí tem espírito falando, tem vozes na cabeça, e aí então é normal. Quem convive comigo sabe que eu tô ali, não tô ao mesmo tempo. Então, fora isso, fora essa exceção, né? Quando você tá em excesso de pensamentos, você acaba tornando essa síndrome algo muito importante, forte na sua vida, se prejudicando, né? Se prejudicando de uma forma que você não consegue dormir bem, seu sono é perturbado, você acorda sempre cansado, irritado, o dia nunca rende bem, né? Você não rende nada na sua vida, você tá sempre impaciente, você responde tudo muito na lata para as pessoas, é papo, né? Tudo na flor da pele, nas emoções. E isso traz uma qualidade de vida terrível, péssima para tua vida, né? De uma forma muito negativa, onde você começa a ficar nervoso, você começa a ficar impaciente, você começa a ficar triste e você não consegue avançar nas suas coisas. Por quê? Você pensa muito. E a gente precisa ter controle com isso. E como a gente aprende esse controle, mãe? Na verdade, é aprender a dominar o nosso eu, né? Que é uma das coisas que deveria ser feito de educação lá de criança, porque as escolas, a faculdade, a pós-graduação nos ensina coisas de empresas, de financeiro, de um todo, mas não nos ensina a ter educação emocional. E aí eu faço uma pergunta. Sua emoção tem seguro? Você fez um seguro para sua emoção? Alguém responde? Você sabe meu sangue? Oi, Dani. Saudade, filhota. Você tem seguro? Suas emoções têm seguros? Tem? Ou não? Porque a gente só coloca seguro em bens materiais, né? Só que o maior bem que a gente tem é nossas emoções. E se a gente não tem seguro nas nossas emoções, a gente entra em falência. A empresa mente, ela entra em falência, né? Diz que, na verdade, que na nossa mente somos livres. Sim, o cara pode estar preso dentro de uma cadeia, né? Mas ele está ali na mente dele livre para pensar, para fantasiar, para ir aonde ele quiser, porque não existe prisão, porém existe. Porque o cara que está lá dentro da cadeia, qual é o foco dele? Ele está ali na mente dele, arrumando diversas maneiras para sair dali. Para sair daquele meio, para conseguir contato com o externo, para fazer coisas que não vai mudar o eu dele, pelo contrário, ele fica procurando fuga. Quer ver? Vou dar um exemplo meu. Eu, né, eu tinha, eu falo assim, que ainda tenho, mas é muito pouco, tá? Eu tinha pânico de lugar fechado, né? Fobia mesmo. Então eu não conseguia pegar avião, né? Para mim pegar avião era uma coisa muito dolorosa, né? Eu tinha crises de falta de ar ao extremo, síndrome de pânico mesmo. Eu ficava assim várias vezes, dei crise dentro do avião. Só que acontece, há 5 anos, quando eu resolvi aceitar a missão e buscar o conhecimento fora, eu precisava estudar em São Paulo, eu precisava estudar no Rio, eu precisava estudar em BH, eu precisava estudar em Brasília. Então eu teria que estar semanalmente dentro de avião. Então imagine para mim, vencer isso foi algo assim muito doloroso, né? Eu tomava vários remédios
para ir dopada, para não sentir nada, para chegar no local, né? Porque eu entrava em pânico, porque eu achava que ia faltar o ar ali dentro. Então, minha mente, ela fazia o quê? O que que minha mente fazia? Ela colocava as imagens, histórias, a mente da gente faz isso. Histórias do que pode acontecer se faltar o ar ali dentro. Então, sua mente começa a criar fantasia, filmes de terror, já te enterra, já te mata ali dentro da mente, né? Então, isso era muito forte. Então, eu vi que se eu ficasse toda vez tomando remédio, porque eu tinha que estar semanal, às vezes mais de uma vez na semana, viajando, às vezes pegar 2, 3, 4 voos por semana, aquilo ali, né, ia me fazer mal no futuro e eu não conseguia, eu precisava encarar, né? Então, foi uma das questões, na hora que o M7 também, que eu falo que o M7 entrou na minha vida, entrou em várias etapas, onde o Mulambo falou, você precisa aprender a controlar. Você vai precisar dar um aprofundamento, estudar um pouco sobre psicologia, sobre a mente, e você vai precisar fazer o que eu vou pedir para que você faça, tá? E aí eu comecei a dominar meu eu, né? Como é que a gente aprende a dominar o eu da gente? Seguinte, nos primeiros 5 segundos, porque o eu da gente é muito rápido, nos primeiros 5 segundos de crise ou de pensamentos que não são positivos ou de pensamentos que vai te trazer insegurança, porque o ansioso é aquele que ele só pensa no que vai dar errado, né? Não no que vai dar certo. Ele só pensa que não vai dar certo, que as coisas não vão funcionar, e aí você vai fantasiando já toda uma história antes dela acontecer. Só que quando você aprende a dominar o seu eu, os primeiros 5 segundos do pensamento você precisa discutir com o pensamento. Você precisa questionar o pensamento, entrar em confronto com o pensamento, como se fosse um advogado em defesa, né? Entrar em confronto. Quando você entra em confronto com o seu pensamento, ele não entra em quê? Uma janela da memória chamada de janela Killy, que são as memórias traumáticas, as janelas traumáticas. Ele não entra. Porque passou dos 5 segundos, você deu força, ele vai entrar e aquilo ali vai internalizar. Então, qualquer tipo de pensamento ligado àquilo vai vir e você vai entrar em crise, você vai ficar ansioso. Então, você precisa aprender a questionar os pensamentos negativos. Você precisa aprender a entrar em confronto com os pensamentos. Dizer assim, não vai faltar o ar. Não, eu vou conseguir pegar esse negócio. Quem manda aqui sou eu, quem manda na minha mente sou eu. E eu vou ter o autocontrole para isso, né? Então, e você vai trabalhando isso. No meu caso, eu fui trabalhando isso, né? Que era muito forte. E isso foi dando certo, gente. Foi dando certo. Foi assim, foram 6 semanas. 6 semanas que eu me lembro que eu tinha que pegar o avião e eu fazia esse mesmo processo, todas as vezes. Após 6 semanas, eu consegui dormir dentro de avião sem fazer nada, eu não dormia a viagem toda. Eu conseguia dormir, eu conseguia ler livros, eu conseguia assistir filmes, eu conseguia ali dialogar com algo, resolver. Então, muitos dos meus livros, né, dos livros de Rubens, foi lidos dentro de avião, né? Eu tenho uma leitura meio que dinâmica, então foi lidos ali em voo, em aeroporto. Então, assim, eu aprendi a controlar o eu. Então, a gente, quando aprende a colocar nosso eu como o ator principal da peça teatral, que é a nossa vida, que é a nossa mente, a gente aprende a ter controle, porque muitas vezes nosso eu tá lá como telespectador, tá lá olhando todo o furdunço, o circo que a gente está armando, porque nossa mente ela é fantástica, mas ela também nos aprisiona. Então, quando um filósofo francês, Sartre, falou assim, que o ser humano nunca, a mente sempre será livre, o ser humano sempre será livre na sua mente. Ele estava certo em boa parte, mas errado no sentido de que a gente se aprisiona dos nossos pensamentos, a gente se aprisiona daquilo que a gente gera em excesso. Então, por quê? Muitas vezes, eu acho que muitas pessoas têm sucesso financeiro, muitas pessoas têm uma família maravilhosa, têm um relacionamento maravilhoso, muitas pessoas têm saúde e tal, mas elas são extremamente angustiadas, elas são insatisfeitas, elas são tristes em alguns campos, elas são ansiosas. Por quê? Porque elas não têm o controle das próprias emoções. Porque elas são acumuladoras de sentimentos e de emoções. Quando você começa a acumular todas as emoções que te afligem, tudo aquilo que te abusa ou te perturba de alguma forma, você entra no seu mental, entra nas janelas traumáticas, entrou nas janelas traumáticas, vai gravar na tua mente, gravou na tua mente, já era. 1, 2, 3. Vai ficar aquilo ali se repetindo. Aí por isso que eu disse ontem na live,
que é possível a gente reeditar nossas memórias. Não é possível a gente apagar um trauma, mas é possível a gente reeditar as memórias do trauma. É possível reeditar as memórias de decepções. É possível reeditar as memórias de mágoas, fazendo alguns tipos de exercícios, né, que traz essas reedições, mas é uma coisa constante, não é assim da noite pro dia, nada é da noite pro dia, é um processo, e esse processo precisa de todo um acompanhamento e um direcionamento, para que você consiga chegar naquele objetivo, né? Então, o ansioso, sim, tem cura, sim, com certeza tem, mas é preciso entender o porquê da ansiedade, é preciso entender como é que funciona a tua mente, é preciso entender que cada mente, ele é um cofre, tá? Cada mente é um cofre, mas cada mente tem uma chave certa para poder entrar, tá? Não é a mesma chave que funciona na minha mente que vai funcionar na mente de vocês. Cada um tem uma chave, é saber colocar a chave certa para conseguir entrar, para conseguir aprender esse controle todo do eu. E como é que eu consigo praticar esse meu eu? Primeiro, uma das coisas, aprender a questionar os pensamentos que vêm em você de forma negativa, discutir mesmo com traumas, com questões que vêm te abusar. Tem outra coisa, né? Eu fui, esse ano, acho que foi. Teve uma tentativa de assalto, né? Eu tive uma tentativa de assalto. E esse ano, olha só. E aí, nisso que teve a tentativa de assalto, né? Eu consegui desviar, passar com o carro. Só que todas as vezes depois dessa tentativa de assalto, né? Que a gente chama, né? Pós-trauma, né? Os pensamentos pós-traumas. Que eu passava pelo mesmo local que eu sofri a tentativa de assalto, meu coração acelerava e eu achava que ia acontecer alguma coisa, né? Eu já ficava com medo de passar pelo local. Podia ser a hora que fosse do dia, podia ser o momento que fosse, de automaticamente minha memória puxava aquela sensação que eu senti e ali me trazia o quê? O medo, a angústia, a ansiedade. E aí o que aconteceu? Eu peguei, de em vez de cuidar isso, o que eu fui fazendo? Fui empurrando, né? Nisso que eu fui empurrando, todas as vezes que parava um carro na minha frente, eu achava que o cara ia fazer um assalto. Eu podia estar no meio da paralela, onde que fosse aqui. Toda vez que algum carro freava na minha frente, eu achava que era assalto. Aí eu falei, não, isso não tá certo. Isso tem que parar, né? Foi aí, novamente, né, que Mulano pegou, deu alerta. Eu falei, não, vou começar a questionar novamente essas sensações. Eu preciso botar em prática aquilo que já tinha feito comigo, que eu ensino às pessoas, e eu comecei. Foram 4 semanas dessa vez. 4 semanas para eu conseguir passar por esse processo todo. Após as 4 semanas, pronto, eu esqueci, eu passo pelo local, tanto que Chile, que trabalha comigo, eu tenho que deixar ela no local. Eu passo, deixo ela normalmente no local, a hora que for, o momento que for, os carros, não tem mais nada. Porque eu reeditei, né, novamente, aquela memória que estava ali na minha parte traumática. Eu peguei, puxei ela e fiz uma reedição, né? Então isso é fácil fazer? Não. Precisa de treinamento, de práticas para que você consiga fazer esse processo. Funciona muito, muito, funciona muito. Você consegue mudar, você consegue ter uma boa noite de sono. Normalmente a gente está em uma sociedade, gente, que as pessoas vivem literalmente em redes sociais, né? As pessoas vivem um mundo fantasioso, as pessoas não vivem mais a realidade, as pessoas não dialogam mais, as pessoas não convivem mais, as pessoas não brincam mais entre si. Se você chega em um restaurante, você olha para todo mundo, a maioria está com o celular na mão e as pessoas estão ali. Você está dentro de casa com sua família, está todo mundo ali com o celular na mão e está todo mundo ali. Não tem um momento mais de contato com emoções, tudo é meio virtual, e nisso que torna tudo virtual, as nossas emoções também, e a gente fica ansioso, a gente fica muito estressado, a gente fica muito irritado com isso tudo, porque as crianças estão vivendo desse jeito. Se você chegar em um grupo de crianças em uma escola de 7, 10 anos, e você fizer a pergunta, quem tem uma boa noite de sono, você vai ver que uma boa parte vai levantar a mão dizendo que não tem, que tem sonos perturbados, porque o que é o sonho muitas vezes é tudo aquilo que a gente viveu durante aquele dia, todo aquele excesso de informação que nossa mente absorveu e ele vai jogando de forma de imagens, né, conturbadas durante a noite do sono, né? Lógico que tem sonhos mediúnicos que é diferente, não é o caso que eu tô falando agora. Mas, no geral, então a gente precisa entender o que é que a gente está alimentando a nossa mente diariamente. A gente acha que a gente vai viver, que a gente é eterno, mas o que acontece? Da infância à velhice é um curto intervalo de tempo. É muito curto. E aí o que acontece? Repare se não é assim. Você achou que... Olha, se você olhar para o seu passado. Nossa, parece que eu dormi ontem com 10 anos e hoje acordei com 35, né?
Parece assim, né? Porque é tudo muito rápido. Passou rápido. E o que é que você está fazendo com esse intervalo de tempo curto? Pensando demais, excesso demais, acumulando informação demais, ocupado demais profissionalmente, ocupado demais com suas questões e esquecendo de viver. Quase ninguém hoje, é muito difícil você contemplar o belo. O que é contemplar o belo, mãe? Que isso, de uma certa forma, ajuda no amadurecimento do nosso eu. É você, uma vez no dia, uma das atividades até 2007, você olhar o sol, você olhar o jardim, olhar a janela, você prestar atenção naquilo ali, nem que seja 10 minutos, você contemplar a criação de Deus, divina, né? Então, olha como isso é forte. As pessoas não olham mais na natureza, as pessoas não olham mais a lua, as pessoas, às vezes, na sua sacada, no seu jardim, na sua varanda, não olham mais a vista, não contempla mais, está tudo muito acelerado. As pessoas estão extremamente estressadas, ansiosas, síndrome do pensamento acelerado, né? Como identificar um possível processo de ansiedade que tem origem reencarnatória? Não tem origem reencarnatória. É aqui e agora. Não vem de outras vidas, não. A gente tem que parar com essas questões de puxar questão de outras vidas. A gente tem que entender porque você zerou, encarnou, zerou o mental ali, né? Tá zerinho, bala. Então, tudo que você vai ter o contato a partir da infância, família, educação, sociedade, aquilo ali vai formando o seu eu, né? Vai formando a sua personalidade. Só que aquilo ali a gente vai acumulando o quê? As crianças, os pais, para se livrar das crianças, faz o quê? Dá celular. Por criança ficar quieta. Bota um vídeo para ela ficar quieta. Eu tenho meu sobrinho de 3 anos, ele é 24 horas por dia com o celular, com o tablet na mão. É o tempo todo. Por quê? Para ficar quieta. Não brinca mais. Não. O pai e a mãe não tem tempo de sentar, jogar, fazer um jogo com a criança, de levar essa criança para a rua, de levar a criança para fazer as outras atividades. Aí os jovens estão crescendo voltado para uma tela de computador. São jovens que não socializa, né? Que não participam. Então, sim, a culpa vem dos pais, sim, vem da família. Primeiro responsável pela educação é a família. Aí esse jovem que tem tudo o que ele sempre pediu, né? Ele vive ali naquele mundo virtual, amigos virtual, relações virtuais. Ele, quando for para a sociedade diretamente dita, ele entra em choque. Ele entra em choque com aquilo, tudo é muito novo. Ele entra em confronto com as pessoas criticando ele, porque ele não sabe aceitar a crítica, com as pessoas questionando ele, com as pessoas dizendo que ele... Porque ele vivia em um mundo virtual. Então isso tudo vai gerar o quê? Para esse jovem ansiedade, que vai gerar uma possível depressão, que vai gerar uma possível fuga em drogas. Porque o que é a droga? Não é a pessoa que é viciada, ela não é só a substância. Ela é viciada na sensação que aquela substância causa para a mente dela. Naquela imaginação, o virtual que aquela sensação causa para a mente dela. Então ela sempre vai estar aumentando a dose para encontrar aquela sensação que é a primeira vez que ela usou, que foi uma fuga para dar o prazer a ela. Só que ela nunca consegue mais, então ela sempre vai, porque na memória dela traumática, alguns gatilhos tiram a fuga daquilo que doía, daquilo que ele tentava se esconder. Então olha como isso é forte, né? Então a gente precisa entender como é que estão nossos jovens de hoje em dia. Como é que está a sociedade? O que está contribuindo para isso? Como é que estamos lidando com a vida com isso, né? O que precisamos fazer para ser o dono do nosso eu? Não deixar que os pensamentos e que outras coisas, que o externo, tome conta do nosso eu. Eu vou contar até uma parábola de Jesus, né? Que fala muito isso. Deixa eu só subir aqui. Piorou, a pandemia piorou. A pandemia piorou tudo porque as pessoas ficaram o quê? O que aconteceu? Por isso que eu falo que a pandemia tem um teor espiritual e também consequência de nossas escolhas na vida, né? Todo mundo vivendo loucamente e de repente trancou. Tudo preso. Não pode sair, tem que viver com seu pai, com tua mãe, com teu marido, com teus filhos dentro de casa. Fuga, internet, celular, filme, comida. E só que chegava a hora que tava conflito. Quantos casamentos acabaram na pandemia? Vários casamentos acabaram na pandemia. Quantas relações, quantas famílias se separaram na pandemia, que começaram a conviver em sociedade, porque as pessoas acordam cedo, saem correndo desesperado, voltam tarde,
come alguma coisa, toma um banho, olha assim, isso, assiste um filme, olha alguma coisa, cama e no outro dia tudo de novo. Não tem uma qualidade de vida, não pratica uma atividade física, não faz um curso de autoconhecimento, algo que vai mudar ou espiritualmente, né, buscando o seu desenvolvimento pessoal, tá sempre vivendo correndo. Todo mundo ficou, as crianças também. E aí quando pegou essa sociedade que estava 2 anos, todo mundo preso e jogou de volta. Ninguém quis ir mais, né? Todo mundo se acostumou, todo mundo queria trabalhar em home office. Os meninos não queriam mais para a escola, queria fazer isso em casa, porque os alunos ficavam no computador, via meu irmão, meu sobrinho, tudo assim, ficava no computador assistindo aula e aqui com outra tela lá do jogo, né? Com outra tela do jogo. A professora falando e hoje a tela do jogo, a tela de vídeo ligada, que o seu pai está trabalhando, o pai não tem controle com isso, né? E o que acontece? Notas baixíssimas, simplesmente não aprenderam nada, foram empurradas porque a escola ainda não pode reprovar. Então olha como está nosso sistema. Nosso sistema está extremamente defeituoso, né? Deveria, sim, desde criança, ter uma matéria de psicologia, de lidar com... de ensinar as crianças a lidar com as emoções, a lidar com atritos, com conflitos, né? Deveria ter, porque aí as pessoas cresceriam de uma maneira diferente, dominando, questionando seus erros, questionando seus traumas. Porque o que acontece com os obstáculos, com as dores, com as frustrações? E por que a gente precisa passar por isso? E quando a gente tem controle do nosso eu? É pra gente aprender. Cada dor é uma lição, cada frustração é uma lição para você não repetir aquilo novamente. Então você precisa passar por esses confrontos algumas vezes para você evoluir como pessoa, né? Tem uma parábola de Jesus, né, que ele estava em um dos montes, né, e dentro desses montes ele estava ali pregando, né, contando as histórias, tudo isso. E o que aconteceu? Os hebreus queriam prender ele de qualquer forma, queriam armar alguma coisa para ele. Então pegaram uma mulher, né, adúltera, chegou lá, vamos levar para Jesus, que eu quero ver ele agora, porque era a lei que você não podia adulterar, você não podia, né, trair, né, senão você tinha que ser morto. Vai ver lá se Jesus, porque se ele falar que não é para matar essa mulher, ele vai estar sendo contra, a galera vai cair em cima dele. Se ele defender essa mulher, ele também vai estar sendo contra as leis e a galera vai estar em cima dele. Então vamos lá tentar Jesus, né? De uma certa forma. Aí chegou lá, falou Jesus, ele no meio, milhares de pessoas. Olha, fulana de tal aqui, né? Adulterou. Qual é a sua sentença para ela, né? Digamos assim. Aí no meio daquela multidão toda, Jesus olhou para um lado, olhou para o outro, silenciou. Pegou um pauzinho, começou a riscar o chão, né? E o povo lá, agoniando ele na pressão, né? Na pressão do conflito. E Jesus continuou em silêncio. Depois, mais ou menos de uns 10 minutos, quando todos já tinham acalmado as suas emoções. Olha só, Jesus era algo surreal, né? Todos tinham acalmado as suas emoções, né? Aí Jesus voltou. Ninguém mais estava mais furioso, já tinha respirado e falou assim: atire a primeira pedra quem nunca pecou, né? Acabou. Quer dizer, ninguém teve ação ali naquele momento. Ninguém teve ação de julgar aquela mulher, porque todo mundo ali era pecador. Mas se Jesus não tivesse silenciado o tempo suficiente, se ele não tivesse respirado, se ele não tivesse deixado as emoções daquele público acalmar, ele teria ali realmente sentenciado algo que talvez tivesse prejudicado o caminhar dele. Então, isso que acontece na nossa vida. Quantas vezes é pra gente silenciar antes de agir? E a gente tá fazendo o quê? Pá! Na lata. A gente nem pensa. A gente, passa direto, não passa nem pela cabeça, só sai pela boca. E aí nos prejudicamos. Dizemos palavras que não voltam mais atrás. Acabamos relações que não tem como reatar mais. Quebramos contratos que não tem como consertar, né? Machucamos pessoas, nos machucamos, fazemos M mesmo forte, muitas vezes por impulsividade, por a única coisa, preguiça de pensar, de parar para analisar a situação. Então agora vocês, né? Primeiro, né? Antemão, veio um pensamento negativo, veio um pensamento ansioso. Tá pensando demais? Respira, vai contemplar algo da natureza. Abre a janela, vai contemplar o belo, vai dar uma volta, vai respirar, né? Pra tirar o excesso
das informações. Vocês precisam, nem que seja 10 minutos do seu dia fazer isso, né? Nem que seja não caminhar na hora que tá indo pro trabalho, para o carro ou desce um ponto antes, vai andando e vai analisando ali, olhando a praia, vai olhando o caminho, a natureza, para poder, parar com esse excesso, vai ali agradecendo a Deus pelo aquilo ali. Isso é uma das questões. Segundo, questione todos os pensamentos que vêm na tua cabeça. É ruim, discuta com pensamento. Você não discute com as pessoas? Discuta com seu pensamento. Determine que você vai fazer aquilo porque você consegue, porque você é capaz e que vai dar certo. Energia, o nosso pensamento, gente, é energia. Então tudo que a gente pensa, a gente atrai. Se você ficar sempre, não vai dar certo, vai dar errado, a pessoa não vai aceitar, eu não vou conseguir fazer isso, eu não vou conseguir cumprir isso, não vai, não tem como. Você já disse pro teu eu que você não consegue, você já disse pra você mesmo que você não consegue, então não adianta, você não vai conseguir. Então comece a questionar isso, comece a dizer, eu vou conseguir sim. Agora tem que ser nos 5 primeiros segundos, tá? Nos 5 primeiros segundos, olha, os 5 segundos do pensamento, e aí vai, começa. Não deixa o pensamento internalizar e começa a criar uma fantasia, que a gente é fértil, né? Nossa mente é maravilhosa, a gente vai no Japão e volta em questão de segundo, né? Então, você ali nos 5 primeiros segundos, você fazer o quê? Questionar, determinar o pensamento, você vai conseguir. É um trauma? Olha, eu dei 2 exemplos meus. É um trauma? Não, no meu caso, eu digo, não vai faltar ar, eu vou conseguir. Eu vou superar isso, vou pegar o avião, só são 2 horas, passa rápido, rapidinho. Daqui a pouco, e aí eu começar a pensar em outras coisas, né? Vocês sabiam, né? Eu sempre fui ligada ao esporte, né? Que eu sou professora de educação, ex-professora de educação física, né? Então, eu sempre fui ligada ao esporte. Antes de começar o segundo esporte, eu era nadadora, eu fazia natação. Então, eu lembro como hoje, né? E aí é uma das coisas que dá a força do nosso pensamento, né? E que isso tira a nossa ansiedade, eu tinha que fazer uma travessia. Essa travessia, ela na verdade era 5 quilômetros nadando, né? Que era no mar. Eu nunca tinha feito travessia nenhuma no mar, eu só nadava na piscina, né? E aí meu treinador era muito rígido, ele falava assim, nas 2 últimas semanas, antes da competição, vocês vão pro mar para poder treinar. E aí, primeiro dia no mar, eu, agoniada, nova, tinha acho que uns 15 anos mais ou menos. Eu digo, não. Aí, Lu, vai na frente, que eu era uma das poucas mulheres da equipe, para 10 pessoas na equipe. Nisso, eu tava com um pé de pato, né? Porque no mar, porque o mar é mais leve. Eu disparei, pá! Disparei, não ouvi os apitos. E fiquei muito distante do grupo. Nisso que eu fiquei distante, eu nunca tinha ficado em uma profundidade, no alto mar, tão distante da terra, né? Nisso que eu fiquei no meio, olhando, esperando as pessoas, esperando os outros atletas chegar e o barco chegar. Eu digo, nossa, cadê o chão? Cadê o chão? Eu comecei a me afogar. Eu já nadava há 8 anos. Eu comecei a me afogar. Eu entrei em pânico. Porque eu digo assim, gente, eu vou morrer aqui. Não tem, meu pensamento começou a ficar ali. Eu tô sozinha, tô no meio do mar, não tem chão. E eu comecei a afundar. Eu digo, oxe, aí veio o pessoal saindo, ele me puxou, você vai terminar. Eu digo, eu não vou terminar, nunca, não vou fazer travessia nenhuma, que eu não vou conseguir isso, não, que eu vou morrer. E porque eu botei na minha cabeça que eu ia me afogar. Eu tava tão ansiosa para competir que eu mesma disparei um gatilho de insegurança, né? De ansiedade. Aí o que aconteceu? Eu digo, não, eu vou vencer isso. Aí, sem ele saber, todos os dias eu fazia uma parte do percurso. Ia lá mais meu pai fazia uma parte do percurso. Todos os dias, até conseguir cumprir o percurso todo sozinha, né? Do meu jeito. E aí, quando eu consegui, eu digo, axé. Aí, no dia da competição, ele com medo falou assim, Lu, você vai? Eu digo, eu vou conseguir cumprir a travessia, eu vou fazer. Ele, Lu, você tem certeza? Eu digo, vou. E aí, ele morrendo de medo, aí cada nadador vai com um barco perto. Aí eu fui. Nisso eu fui nadando, gente. Nisso que eu fui nadando, qual foi a técnica que eu usei? Eu tenho que pensar que eu não estou nadando. Eu tenho que pensar que eu estou em qualquer lugar, menos no mar, nadando. Então, minha mente me levou para outros lugares. E aí eu fiz 30 minutos de travessia, que era o tempo, 30 minutos de travessia, e eu viajando em outro lugar. Eu não estava focada ali. Quando chegou um determinado momento que eu precisava disparar, foi na hora que eu despertei, né? Que faltava, assim, alguns metros para chegar. Que aí o cara do barco, Lu, acelera, que falou isso. Aí eu foquei, né?
Gente, eu cheguei em primeiro lugar na categoria geral feminina. Eu só queria completar a prova. Era um desafio meu vencer, completar a prova. Eu não queria ganhar, não tinha intenção de ganhar. Porque eu tinha que estar ali, eu queria, pra mim era uma superação completar a prova. Só que o que eu fiz? Qual era a minha técnica? Não pensar naquilo que eu estava fazendo. Porque aquilo que eu estava fazendo ia me causar aquela memória, ia me causar trauma e eu não ia conseguir cumprir aquilo que eu precisava. Então, nosso pensamento, nossa mente, ela é um tesouro. O Mulambo fala muito isso, mas também é o nosso abismo. A gente pode tanto subir como descer profundamente dentro de nós. Então, vocês aprendam, né, a questionar isso, a colocar estratégia, a contemplar o belo, a mudar os pensamentos quando você está em um momento de confronto, a não entrar em atrito com as pessoas, né? A ter consciência. A outra coisa que ajuda, a gente não querer mudar o outro. Temos a mania de querer mudar as pessoas. As pessoas não mudam de jeito nenhum. Nós que mudamos nossas atitudes perante o outro. E o outro, a partir disso, ele começa a mudar por si só. Se você tentar mudar as pessoas, você só vai se estressar. Se você tentar se colocar como segundo plano na vida, você só vai se estressar. Se você começar a acumular emoções, sentimentos, angústia, ou fazer coisas para agradar as pessoas, você vai ficar ansioso. E cada vez mais ansioso, mais doente você vai ficar. Mais acelerado você vai ficar. Mais depressivo você vai ficar e vai ser difícil tirar você nesse próprio eu, tá? Então é possível sim curar a ansiedade, é possível sim um dependente químico deixar de ser dependente químico, é possível sim, mas precisa edições de memórias, precisa toda uma questão tanto dele, de tratamentos psicológicos, terapêuticos, espirituais, médicos e da própria pessoa, reeditar aquelas gatilhos que lembra ele, ou aquela pessoa o vício, tá? Então é todo um processo. É da noite pro dia? Não. É trabalhoso? Sim, é um processo. É por isso que eu falo que o M7, ele tá o resto da vida. Você entra no M7, ele acaba o M7 não sai de você. Então, hoje mesmo, tem Neidinha à noite que vai fazer a entrevista. Acho que Neidinha acho que tem 3 anos que fez o M7, se não me engano. Então, o M7 ainda tá lá. É muito forte isso, porque vai passando pelos processos, vai passando pelas etapas necessárias durante as 7 semanas e você vai reeditando as memórias em cada campo da tua vida, no campo da mente, no campo espiritual, no campo emocional, no campo financeiro, né? No campo sexual, vai editando cada parte, vai se juntando, porque nós somos o todo e a gente aprende a dominar o nosso eu, tá? Então sim, gente. É possível, sim. Vocês ter prosperidade mental. Você ter uma das melhores prosperidades que existe é a prosperidade mental. Porque a nossa mente, ela nos traz tudo que a gente quer. Só que a gente precisa saber direcionar nossas vibrações, nossos pensamentos, tá? Inclusive, quem não se inscreveu, dia 13, o link tá lá na bio, vou botar agora de novo porque eu tirei. Dia 13, uma webinária ao vivo, um aulão, né? Falando a gratuito, 100% ao vivo, 100% online, gratuito, tá? Você se inscreve, aí você quando se inscrever, você recebe um e-mail automaticamente para responder uma pesquisazinha, para eu poder, né, te conhecer melhor. E depois tem lá o grupo do WhatsApp, que você vai entrar no WhatsApp, que você, a galera mesmo que tava no WhatsApp, já sabia o tema que eu ia falar, porque a pessoa que se inscreveu já sabia o tema antes do pessoal aqui do Instagram, porque eu já mandei para eles antes, porque eles estão nesse grupo exclusivo dessa aula que vai acontecer no dia 13, 8 horas da noite. Então se inscreva, é gratuito, onde eu vou mostrar para vocês como conseguir essa prosperidade, né? Quais são os passos, quais são os processos, tá bom? Então, que Exu abençoe, que Pombagira abençoe, que Ifá traga sabedoria a todos nós, tá? Que vocês possam aproveitar esses ensinamentos e trazer tudo isso aqui que eu tô colocando aqui para vocês. Coloquem em prática, dá certo, funciona. Eu tenho mais de 200 pessoas que passaram por esse processo e provas disso que funciona. E eu dei muitos exemplos meus como provas disso, tá bom? Axé, meu saravá. Tchauzinho, até a noite, 10 horas no nosso Flecha Cast, tá bom? Axé.